preservação das manifestações culturais promovida, potencializada como atrativos turísticos. Esse é o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo ela, que é professora do curso técnico em Guia de Turismo da Uniara, a Universidade de Araraquara, Alessandra Aleixo Guimarães, que ministrou recentemente um curso sobre este assunto e compartilha com a gente um pouco suas impressões e as perspectivas falando de turismo aliado à cultura, claro, em todo o país, mas em especial aqui no interior paulista. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso espaço. Olá, muito obrigado pela oportunidade e vamos discutir um pouco desse assunto, né? E vamos focar um pouquinho também no resgate, né, das manifestações, porque muitas pessoas acabam frequentando festas sem saber o real o motivo dessa realização, né? Então, aqui no interior mesmo, no estado de São Paulo, nós temos em janeiro a Folia de Reis, e muitas pessoas não sabem que isso é uma manifestação cultural, né? Ela é voltada para a parte religiosa católica, mas é sim uma manifestação cultural, e muitas cidades pequenas aqui do interior, elas acabam tendo ainda essa tradição de se passar de casa em casa, os músicos, os palhaços, festejando essa folia, né, que é para resgatar o nascimento de Jesus. E aí, quando chega no dia 6 é o boom que eles chegam no local final, no seu destino final, e acabam, sim, fazendo uma grande festa. Mas é uma festa que vem ali do início do mês de janeiro, eles acabam passando de casa em casa, e isso acontece com muita ênfase no interior, não só aqui do nosso estado de São Paulo, mas também do Nordeste, né? Nós temos também algumas tradições que são do norte, nós temos no Nordeste o frevo, nós temos com muita força, no mês de janeiro, o carnaval. E o carnaval, ele, na verdade, ele não, é em fevereiro, né? Mas ele começa em janeiro, porque começam com os pré-carnavais. Então, toda cidade grande como São Paulo e Rio de Janeiro tem a sua festa, mas o interior também começou a ter essa festa, antes do carnaval. Então, várias cidades, eu falo aqui de Araraquara, então em Araraquara nós já começamos a ter no finalzinho de janeiro algumas festas pré-carnaval. Então começa ali no finalzinho do dia 24 para frente, tem um pré-carnaval, e aí até chegar o dia em si, que é na terça-feira, acontecem vários eventos voltados para o carnaval. E o carnaval é uma festa que a gente não tem que ver só os dias de folia. A gente tem que ver que o carnaval ele vem com um contexto histórico. Quando a gente vê um desfile de escola de samba, ele tem todo um resgate histórico. Ele vai contar para a gente uma história através das suas alegorias, dos seus carros alegóricos. Então, as pessoas deveriam dar mais valor a essa parte da manifestação cultural e não só a festa em si. Temos também algumas pessoas que preferem se exilar, e aí acabam indo para algumas partes de praia. O pessoal pensa só na praia lá no litoral de São Paulo. Mas no nosso interior nós temos Rinfânia. Rinfânia, ela é muito cotada para as pessoas que querem se exilar de carnaval. Mas voltando às manifestações, a gente vê que as pessoas elas acabam pensando que só na parte de religião tem manifestação cultural. E os destinos aqui da nossa região, Bauru, por exemplo, tem uma coisa que é tradicional, que é o Bauru, o lanche Bauru, que esse lanche ele foi através de um universitário, você vai me corrigir se eu estiver errada, um Tá universitário de corretíssimo. São Paulo chegou em Bauru e queria um lanche. E aí foi feito esse lanche e ele deu o nome de Bauru, era com que o pessoal tinha. Isso é uma tradição, uma manifestação de Bauru comer esse lanche. Aqui na região de Araraquara, nós temos as coxinhas douradas. Então tem muita gente que vem para cá em busca disso. E não só isso, em Brotas, nós temos a Casa da Cachaça, que eles têm um resgate cultural. Dentro da Casa da Cachaça, eles têm um Museu do Caipira. Então, a gente não pode pensar só em festa, em dança. Temos comida. Temos ali no Museu do Caipira
artigos e artefatos que resgatam a nossa cultura antiga. E é isso que a gente tem que dar valor. Não só às festas, mas também em comida, em trajes. Antigamente as pessoas usavam alguns outros trajes, as mulheres usavam apenas saia. Então são coisas que a gente tem que resgatar para apresentar para a juventude de hoje em dia, né? Uhum. Não sei se você tem alguma pergunta, estou Sim, é interessante você ter falando, né? comentado, né, a respeito dessas outras vertentes, porque quando a gente fala sobre esses exemplos de festas e manifestações culturais que são apropriadas, são utilizadas do ponto de vista turístico, com potencial econômico, Carnaval acho que é uma das principais expressões, mas nós temos outras também ao longo do ano aqui no Brasil. Quando a gente fala em aliar cultura e turismo, dá para pensar em diálogos passando por outras esferas, como você mencionou gastronomia, religião, moda, por exemplo. Sim, sim, dá sim. E muitos turistas, hoje, com o boom da gastronomia, o boom do enoturismo, muitas pessoas elas vão em busca desse outro tipo de turismo, e nós temos que lembrar que no estado de São Paulo estão crescendo os números de vinícolas. Então, aqui na região de Ribeirão Preto mesmo, nós temos vinícolas que já estão aceitando a entrada de turistas, né? Então, é um jeito de se manifestar culturalmente, até porque o jeito de se fazer um vinho é uma manifestação cultural. Então, a gente vai colocar o vinho em um local apropriado, vai se fazer a pisa do vinho, da uva, né, para se fazer o vinho. Então, isso é muito importante. É igual em Minas, quando as pessoas vão em busca de saber como é feito o queijo mineiro, né? Então, é isso que falta um pouco das pessoas valorizar no turismo, porque não é só praia, não é só resort, não é só feira. O turismo também tem essa parte de saber como acontecem as danças, como é feito, como são feitos os instrumentos musicais, porque isso também faz parte da nossa cultura, Como é que né? são mapeados, Alessandra, os atrativos turísticos de um determinado local? Por exemplo, pensando aqui no interior paulista, a gente tem como característica muito forte e é uma identidade, se não de todas, de boa parte das famílias aí na região de Araraquara, aqui na região de Bauru, isso é muito forte, a questão da ferrovia, né? Nós temos outros potenciais turísticos, culturais, até do ponto de vista de natureza mesmo, pensando, por exemplo, aqui na região de Botucatu, próximo a Bauru, temos as cuestas, que são muito visitadas, porque dão origem a cachoeiras, enfim. Como é que se mapeiam todos esses atrativos que podem se tornar turísticos? Hoje nós temos o MIT, ele é chamado de MIT, que é um município com interesse turístico. Então, são apresentadas os potenciais. No caso de Araraquara, eu vou estar, porque eu estou em Araraquara, uma cidade mais voltada para o turismo de eventos. Então, nós temos um centro de eventos, que hoje acontecem vários eventos quase todos os dias, e aí o Contour, ele é responsável por mapear isso. Então, hoje em Araraquara, além dos eventos que ocorrem no nosso centro de eventos, eles acabaram descobrindo que Araraquara tem um potencial para turismo de bike. Então, o cicloturismo, mas na verdade, só o pessoal que anda de bike, aquele pessoal de final de semana, tem o interesse por visitar nossa cidade. Então, nós temos aqui um lugar que chama Monte Alegre, onde o pessoal acaba indo para fazer o turismo. Então, é como se fosse uma chácara muito grande, um bairro distante da cidade, e aí tem até uma trilha. Nessa trilha, nós temos um resgate cultural do caipira, onde as mulheres ali, elas fazem bolos, elas fazem pães, e o pessoal que vem para cá acaba passando por ali, comprando delas, comendo ali, consumindo ali, né, no local. Então, entrou também para a rota do turismo. Araraquara também está pleiteando ser um dos roteiros, né, do trajeto do caminho da fé, que termina lá em Aparecida, por conta desse atrativo que nós temos, que é esse local. Então, para isso, é preciso vir, ele se tornou município de interesse turístico, é preciso vir um pessoal para fazer uma análise se realmente isso é viável. Isso acontece mesmo?
Então, vem aqui e faz uma análise. Então, toda cidade que tem interesse em se tornar um município de interesse turístico ou uma estância, ela tem que ter alguns atrativos que demande uma boa parte de turistas, não todo dia, mas de preferência todo final de semana. Porque diariamente acaba não ocorrendo, né, essa procura. Mas aos finais de semana, sim, há uma grande procura, principalmente nos feriados, aí aumenta mais a demanda. Então, por isso que acontece o direcionamento da cidade para como município de interesse, né? E para se tornar estância, é preciso ter vários atrativos, não no mesmo local, mas dispostos, nessa cidade para que ela se torne uma estância turística. E que sejam atrativos que, sim, agreguem valor financeiro para a cidade, que use não só o restaurante, não só a parte de hotelaria, mas que acabem deixando uma boa quantia de investimento na cidade. Você comentou, né, e nós temos conversado até agora, inclusive foi o tema do seu curso, né, de que forma as manifestações culturais elas são utilizadas em favor do turismo cultural, pensando no movimento inverso, né, até que ponto o aumento na capacidade de receber turistas, de oferecer infraestrutura para essas pessoas que vêm de fora, de outras cidades, de outros países, enfim, dependendo aí do potencial de turismo de uma região, de que forma turismo pode, por outro lado, também favorecer a valorização cultural de um determinado lugar, não só pelas pessoas que vêm de fora, mas por nós mesmos, pelos próprios moradores. Isso daí é uma coisa muito importante. Começa com a comunidade aceitar que aquilo é importante para a cidade, importante para si. Então, é preciso começar com um projeto de conscientização da comunidade local. Então, a comunidade vai valorizar, aceitar que aquilo é importante, e também é preciso conscientizar a comunidade de que receber um turista vai ser importante, porque o turista, ele vem e ele vai agregar valor, principalmente financeiro. Então, a cidade tem que conscientizar que vai ser bom, a cidade vai ter um retorno, e vai ser bom também porque eles vão acabar melhorando as condições de vida da população. Então, quando começa a vir um grande número de turistas, então a comunidade aceitou que aquilo é importante para si. Para começar a vir um grande número de turista, aumentar a sua demanda, é preciso que a cidade passe por uma reforma. Então, a rua tem que estar bem recapeada, tem que estar bem sinalizada, e isso acaba dando valor, agregando valor para a cidade. Então, no caso aqui da nossa cidade, recebemos várias placas de identificação com a placa de turismo. Não é só a placa normal local, a gente também recebeu placa de sinalização turística. E aí a cidade, ela recebendo uma verba, vai melhorar as condições para o morador. Então, a comunidade em si, ela acaba tendo uma grande benfeitoria com o investimento no turismo. É isso que a população local tem que entender, que dando valor àquilo que se tem, acaba ganhando benfeitorias para a cidade, né? Alessandra, e como é que se conscientiza a comunidade para que essa sensação de identidade, de pertencimento se valorize? A partir, é claro, de investimentos em políticas de turismo, em infraestrutura. Você comentou sobre a necessidade desses programas, né, desses trabalhos de conscientização da comunidade. A comunidade envolvida com essa identidade cultural do seu espaço, da sua localidade, da sua terra, isso de uma certa forma também impacta no turismo. Sim, sim, tem um grande impacto. E o importante também é colocar a comunidade para trabalhar, mostrando aquilo que ela tem dali da parte cultural para o seu turista. Então, aqui nós temos as mulheres que fazem bolos e pães. Então, é aquilo que elas têm para valorizar. Então, elas apresentam o seu trabalho, e aí, com o consumo do turista, elas passam a se sentir valorizada, né? Olha, eu estou fazendo o meu pãozinho, estou fazendo o meu bolo, e o cliente, que é o turista, está comprando, está gostando. Eles acabam falando que é muito gostoso.
E isso abre um leque para que elas possam fazer mais coisas. Então, além do bolo e do pão, acaba fazendo um biscoitinho, uma outra coisa. Então, quando a comunidade ela tem o seu valor e apresenta o seu produto, eu acho que passa a ficar mais visto assim para ela que ela é importante. Então, e também é importante que o contur local apresente cursos para que essa demanda da comunidade se mostre interessada e se mostre interessante. Ela mostre que ela tem alguma. Aqui em Araraquara nós temos, então eu vou começar a utilizar só o meu aqui que fica mais fácil. Mas aqui em Araraquara, como nós temos essas mulheres, então o pessoal é perto da coxinha de Bueno. Então valorizou a coxinha de Bueno. Então não tem só mais uma coxinha. Hoje tem outra. Então por quê? Ah, é um produto que tem uma procura. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu também vou vender. Então, outra pessoa viu, olha que importante a coxinha. Ah, então vou fazer um docinho. Então, a comunidade, quando ela vê que o vizinho fez algo que valeu a pena, ela também vai fazer. Então, aqui no nosso caso, tem esse local que eu falei, que chama Monte Alegre, mas também tem um outro, que é um outro assentamento, que também recebe turistas. Só que não com tanta demanda como o outro, porque o outro está mais próximo da coxinha. Então, a gente vê que assim, um fez, se sentiu valorizado, os demais também querem fazer. Então, quando a comunidade local se vê valorizada, vê que aquilo é importante, tem cursos, porque nós temos aqui o curso para que eles mostrem o que eles sabem. Olha, eu vou passar para a próxima geração como faz um bolo, eu vou passar para a próxima geração como faz um instrumento, como faz uma roupa. Então, quando eles passam a ser respeitados e valorizados, eles compreendem a importância de mostrar o seu serviço para o turista. E aí eles entendem que é importante ter o turista. Uhum. Então, nós vemos assim que o turismo cultural, ele é passado de uma geração para outra. Então, quando o meu filho vê que aquilo que eu estou fazendo, olha, é importante vender essas roupas, é importante isso, e você vai aprendendo dentro de casa, porque essas pessoas, os filhos acabam vendo os pais fazendo e vão aprendendo, então, eles passam a valorizar. Então, a nova geração já vem valorizando o turista. Então, para eles é muito importante ter esse turista ali. Eles já não olham com um olhar diferente. Eles olham o turista como aquele que vem para valorizar aquilo que eles têm. Muito interessante, porque a gente comenta sobre essa questão de esse sentimento de pertencimento à cultura local, de valorização do turista que chega e que também vai acabar favorecendo de uma certa forma aquela história, aquela comunidade, aquela identificação, aquela identidade. Você comentou, por exemplo, sobre os impactos que isso tem na geração de renda, especialmente dos pequenos produtores, artesãos, pessoas que trabalham com culinária, gastronomia. Do ponto de vista econômico, além dessa questão da geração de renda, Alessandra, o turismo é capaz de modificar a dinâmica cultural de uma localidade até que ponto? Olha, ele, se bem investido, ele vai valorizar, assim, quase que 100% a cidade. Porque todo o investimento que a comunidade faz para que o turista venha para sua cidade, ele pode ter um retorno de 100% para ela. Então, podemos citar aqui o caso de Brotas. Há 10 anos atrás, Brotas era apenas uma cidade que tinha rafting, uma, duas agências que trabalhava, um, dois hotel que recebia bem. E nos últimos anos, o secretário de turismo ele tem valorizado a comunidade local, valorizado as empresas que trabalham em prol do turismo e deu um boom
E a cidade cresceu tanto que no período da pandemia eles tinham hotel com 100% da capacidade de lotação. Hoje, que para quem foi há 10 anos em Brotas e vai à cidade hoje, vê uma cidade completamente diferente. Porém, a cidade ainda tem aquele estilo, aquela característica de cidade interiorana, de cidade pequena. Porém, toda a comunidade, ela aprendeu a olhar o turismo como algo bom para eles. Então, agora, a comunidade investiu mais em hotelaria, investiu mais em alimentos e bebidas, investiu na parte de souvenir. Então, a gente vê aqui no interior cidades que passaram de só ser uma cidadezinha como uma grande cidade de interesse turístico. Então, basicamente, boa parte do pessoal que está na capital e quer descansar, vem para Brotas, porque sabe que Brotas é uma cidade que tem o bem receber. Então, todo mundo que vai para lá, ela é bem recebida. A gente até tem o hábito de, quando conhece alguém que é de Brotas, ai, você é de Brotas, que delícia, e a pessoa vai conhecer a minha cidade, se não foi ainda, se já foi, volte, a gente espera você, né? É muito, muito Sim, comum isso. porque antigamente ninguém falava isso, porque eles falavam, não tem nada em Brotas. Porque realmente no centro não tinha nada. E hoje eles valorizaram, então, é o que eu falo. Quando a comunidade passa a entender, passa a dar valor, a cidade passa a ter uma maior demanda de turistas. Antes, Brotas era conhecida como a cidade do João Paulo e Daniel, depois só Daniel. Hoje, Brotas é conhecida como a capital da aventura, né? Então, uma cidade tão próxima a gente, que tem uma conscientização de toda a sua comunidade de que da valorização cultural que eles têm ali. E direto tem vários eventos acontecendo, e isso tudo não só pelo secretário de turismo, mas sim por toda a comunidade que está ali envolvida, que aceita o turismo, né? Perfeito, delícia de bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, gravando em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre manifestações culturais como atrativos turísticos. Esse foi tema de um curso realizado recentemente pela Universidade de Araraquara. A gente emprestou esse tema para explicar, analisar, enfim, compartilhar com você que nos ouve e nos assiste um pouquinho sobre as nossas impressões desse diálogo tão importante, tão relevante, tão necessário entre cultura e turismo, especialmente aqui para o nosso interior paulista. Agradeço a nossa convidada, Alessandra Aleixo Guimarães. Ela é professora do curso técnico em Guia de Turismo da Uniara, a Universidade de Araraquara. Gentilmente aceitou o convite para bater esse bate-papo aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Eu agradeço o convite e estou aberta aqui para vocês, sempre que precisarem, entre em contato. E lembrando que as nossas matrículas estão abertas aqui. Caso a pessoa tenha interesse em ser guia de turismo, entre em contato conosco. Maravilha, Alessandra, muito obrigada mais uma vez. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!